vosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui nessa quarta-feira abençoada, hoje, dia 18 do ano da graça de 2024, que você possa hoje entender, refletir, que a gente juntos possamos absorver as palavras de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele veio trazer na Boa Nova, o que Ele veio abolir. Foi Ele que veio nessa nova fase, nesse novo testemunho, nesse novo Evangelho, dizer a todos nós que as coisas antigas já se passaram. Foi Ele que disse: o que torna o homem puro não é o que entra pela sua boca e depois vai para a fossa, mas o que torna o homem puro é o que sai do seu coração. Em outros evangelhos nós já vimos, né? Jesus diz: o que torna o homem puro é a inveja, é a calúnia, é a mentira, os assassínios, é a prostituição, é o adultério, é o roubo, e etc, e etc. Então Jesus veio para purificar tudo que está aí. Mas nós devemos também compreender que somos responsáveis pela nossa atitude. Assim como ele disse àquela mulher pecadora: vá e não peque mais. Ele também diz para nós hoje: teus pecados estão perdoados, mas não peque mais. É uma escolha nossa. Estamos procurando melhorar? Estamos procurando não pecar mais? Ou estamos só pecando para depois pedirmos perdão? Aí não vale, né? Jesus conhece o nosso coração. Às vezes pecamos por ignorância, por falta de conhecimento, porque não entendemos a palavra. Às vezes pecamos porque não sabíamos que aquilo era pecado. Mas quando nós temos consciência e sabemos tudo o que é certo e o que é errado, aí sim seremos cobrados com mais rigor, porque a palavra de Deus diz: a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então que hoje a gente possa refletir sobre isso também. Quanto eu recebi? Até onde eu recebi? Qual é o meu grau de conhecimento? Porque ainda faço o que é errado, mesmo sabendo que está errado. Porque a mão de Deus vai pesar mais naqueles que tinham consciência do que estavam fazendo. Aquele que pecou, mesmo sabendo que era pecado. Que você possa, juntamente com seus amigos, sua família, refletir sobre isso hoje. Que a gente possa evangelizar mais e mais, principalmente dentro da sua casa, na sua igreja doméstica, para que todos tenham conhecimento da palavra e também não percarmos por omissão, mas sempre procurar dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, nossa família, o caminho correto. Uma oração fala: apreciar retamente todas as coisas. Isso é importante, porque às vezes estamos nos colocando sempre ao lado do pecado, mesmo sabendo que está errado. E o evangelho de hoje, nessa quarta-feira abençoada, dia 18, é o evangelho de Lucas, capítulo 7, versos de 31 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje fala
de João Batista, Jesus fala hoje do Filho de Deus que foi enviado. E ele diz aqui para nós hoje: João Batista foi enviado, pregava no deserto, se alimentava de mel silvestre e de gafanhotos, não bebia vinho, não comia pão, pregava no deserto, pregava para quem queria ouvir. Os mestres da lei, os fariseus, os judeus, diziam que ele estava endemoniado, diziam que ele não era de Deus. Porque muitas vezes a palavra de Deus é rejeitada em muitos lugares, em muitas casas, em muitas comunidades, em muitas cidades, em muitas pessoas. E quando temos alguém que está procurando servir, está procurando seguir o caminho correto, também são rejeitados, também são acusados, também são perseguidos. E o Evangelho continua dizendo que o Filho do Homem veio, mas eles diziam que ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e vós dizeis, ele é um comilhão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Vejam que aqui fala de tudo que Jesus foi acusado. Porque Jesus comia com os pobres, Jesus bebia com os pobres. Nas bodas de Canaã, Jesus transformou água no melhor vinho. Qual é o vinho que você precisa hoje para a sua vida? Tem que ser o vinho de Jesus. Porque Jesus tem para a sua casa, para o seu lar, para a sua vida o melhor vinho, as coisas melhores. Mesmo assim, os homens daquele tempo acusavam Jesus de comer com os pecadores. Porque Jesus veio para os pecadores. Jesus dizia: só quem precisa de médico são os doentes. Os sadios não precisam de médico. Então ele veio para os pobres, para os humildes, para os publicanos, para os pecadores. Jesus veio para recuperar, para salvar aquela ovelha perdida. E o Evangelho diz o quê? Se de 100 ovelhas, uma escapa, está perdida na escuridão, no deserto, você não deixa as 99 no redil, no curral, para procurar aquela perdida? Sim, deixa. Porque assim age o bom pastor. E Jesus é o bom pastor. Quantas passagens nós ouvimos falar? O bom pastor, o Cordeiro de Deus. Jesus deixa as 99 para procurar aquela alma perdida, para procurar aquela ovelha que se afastou do rebanho. Quantas pessoas estão afastadas do rebanho de Deus hoje? Não digo da igreja X, igreja A, ou da igreja Y. Eu digo que eles estão afastados de Deus. E Deus vai procurar aquela alma, aquele filho perdido, para recuperar. Aquele filho pródigo que deixou a casa do pai, estourou, gastou tudo que pertencia ao pai, a sua parte da herança, e depois voltou arrependido. Quantos de nós também passamos por isso? Quantas vezes nós deixamos a casa do pai, a igreja, deixamos Deus de lado e vamos para o mundo e gastamos tudo o que temos, gastamos nosso dinheiro, nossa saúde em farras, em prostituição, em jogatinas, e depois voltamos arrependidos. E na passagem do filho pródigo, o irmão ficou com raiva, porque o pai acolheu o filho. E muitas vezes nós não temos raiva das pessoas, nós temos raiva muitas vezes da bondade de Deus, porque Deus sempre acolhe aquela alma perdida. E aquela alma perdida, aquele filho arrependido, quando volta, sofre críticas. Mas olha, fulaninho, pintou o 7, bordou o 8 e agora está querendo dar uma de santinho. Quantas vezes nós escutamos isso? Mas Deus não liga para os nossos comentários. Ele acolhe aquele filho arrependido. Mas para isso é preciso que nós todos também tenhamos a coragem de nos arrepender e pedir perdão e voltarmos para a casa do Pai. Porque se nós formos ser amigo só dos amigos, que bem nós teremos feito? O que demais teremos feito se acolhermos só aqueles que nos acolhem? E a palavra de Deus diz: aquele que acolhe um desses pequeninos está acolhendo a mim. Às vezes Jesus se disfarça nesses pecadores, nessas almas perdidas, naqueles da sua família que é rejeitado, daqueles da sua família que são rejeitados, que são acusados, aqueles que caíram no pecado, aqueles que caíram no crime. Esses precisam mais de atenção da mãe, do pai, dos irmãos, para voltar à casa do Pai com segurança, arrependidos.
É claro que não devemos permanecer no erro, não devemos passar a mão na cabeça de ninguém. Devemos corrigir e dizer: tu vai ter mais uma chance. Foi assim que Jesus fez com aquela mulher pecadora. Foi assim que Jesus fez com o cego de Bartimeu. Foi assim que Jesus curou aquele homem da mão seca. Foi assim que Jesus ressuscitou Lázaro, com sua misericórdia, com seu perdão, com a sua bondade, sempre dando uma segunda chance às pessoas. Nós também precisamos dar uma segunda chance, às vezes até a nós mesmos. Quantas vezes nos culpamos, quantas vezes nos mutilamos com culpas do passado, com erros do passado. E preciso também que a gente também se perdoe e dê uma chance para nós mesmos. Que Deus te abençoe, deixe seu like, inscreva-se no canal.